O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, eu acho que esse aplauso foi muito fraco para Nossa Senhora. Vamos aplaudir com mais força, com mais alegria. Afinal, nós estamos celebrando o dogma da Imaculada Conceição, aliás, da Assunção de Maria ao céu. Ela merece, não porque é deusa, obviamente, mas porque ela é para nós um modelo. Você já percebeu, meu irmão e minha irmã, como na vida nós precisamos de modelos? Isso mesmo, eu e você, todos nós que estamos nos empenhando nessa empreitada de construir a nossa felicidade, de nos tornarmos alguém mais feliz, de nos tornar alguém melhor, todos nós precisamos de modelos. Nossa Senhora é para nós um concreto modelo. E Deus coloca muitos outros no nosso caminho. Vocês ouviram aqui, me ouviram ontem na missa, ouviram outros padres que passaram por aqui hoje, que também de alguma forma, meio desajeitada, não é? Estamos lutando para ser modelo. Mas eu me recordo daquela frase da célebre poetisa goiana, Cora Coralina. Ela dizia: feliz aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina. Feliz aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina. Então a nossa responsabilidade aqui é maior ainda, porque nós temos, sobretudo, o dever de absorver esse ensinamento
lutando para nos tornar também alguém mais feliz, alguém melhor. Eu tenho certeza que você que está aqui, que você que está em casa, que todos nós que estamos aqui e que já ouviram o Padre Adriano ontem, ouviram outros sacerdotes hoje, eu tenho certeza que com as reflexões que foram sendo construídas, com os pensamentos, com as observações que aqui foram feitas, eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão aqui, que nenhum de nós que aqui estamos, possui uma ideia equivocada do que seja a felicidade. Eu não tenho medo de falar da felicidade. Tem gente que acredita que a felicidade, que o discurso sobre a felicidade não se conjugue com o discurso cristão que comporta a cruz. Mas eu ouvi alguém falando alguma vez que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E esse alguém é Jesus Cristo. É lógico, a felicidade não está somente aqui nesse mundo. É demagogia, é ilusão acreditar nisso. Mas a felicidade começa aqui. E é possível sim ser feliz aqui. Obviamente que a felicidade plena é na contemplação de Deus na eternidade, onde a Virgem Maria, que foi assunta ao céu, está. Mas meu irmão e minha irmã, se nós soubermos conjugar, equacionar as cruzes que a vida nos apresenta, extraindo delas ensinamento, extraindo delas ressurreição, nós poderemos sim nos tornar pessoas melhores aqui, pessoas mais felizes já aqui no solo desse tempo. Ontem eu fiz a pergunta, e confesso que poderia fazer novamente, tenho certeza que você ergueria a mão. Ontem eu fiz a pergunta: quem quer ser feliz? Eu tenho certeza que você que está aqui, se eu perguntar de novo, mesmo quem não estava ontem, vai me responder: sim, Padre Adriano Zandoná, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E como eu dizia no início, nós temos um modelo em Maria, de uma mulher que tem o coração curado, de uma mulher que alcançou a cura interior, de uma mulher que soube, mesmo a partir dos sofrimentos, construir a sua felicidade. Dante Alighieri, escritor da Divina Comédia, ele dizia: é justo que entre os mortais Maria seja o nosso maior motivo de esperança, porque ela aponta o nosso destino eterno. A Constituição Lumen Gentium do Vaticano II, no número 68, fala que a Assunção de Maria é para nós um sinal concreto de consolação e de esperança. Sim, de esperança. Esse dogma que foi proclamado pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro de 1950, com a Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, dogma da Assunção de Maria. Isso é para nós motivo de esperança. Sim, meu irmão e minha irmã, e é algo muito encarnado isso. Parece que muitas vezes nós achamos que as compreensões expressas pela igreja, expressas pelas formas dogmáticas, são somente um conteúdo teórico que não tem implicação na nossa vida cotidiana, que não vai mudar em nada a nossa história. Meu irmão e minha irmã, a Assunção de Maria fala comigo e fala com você. A Assunção de Maria é fonte de consolação para mim e para você, sim. Ela é um modelo de construção da felicidade e de cura interior. Por quê? Porque quando você reflete sobre a Assunção, Nossa Senhora que foi assunta ao céu em corpo e alma, que foi elevada, você começa a pensar também nessa categoria que precisa estar presente nas nossas reflexões, que é a categoria chamada eternidade. Muitas pessoas não conjugam a própria existência, a própria vida, levando em conta a eternidade, mas somente o aqui. Por isso que sentem que as suas dores possuem o peso do mundo inteiro, porque não vem uma esperança além da vida. Nós somos chamados, como Nossa Senhora, meus irmãos e minhas irmãs, a um destino eterno. A um destino eterno. A nossa alma, o nosso coração, eles possuem um destino de eternidade.
que não acaba aqui. Mas refletindo sobre a Assunção, nós refletimos frontalmente sobre a morte. Quem aqui já foi em um velório? Levanta a mão. Já fui um monte. Eu tinha um amigo, um padre amigo meu, que ele era animador de velório. Você ficava lá, ele falava assim: padre, eu evangelizo contando piada no velório. Tem algum animador de velório aqui no meio de nós? Precisa de alegria, não é? Ficava lá animando, cantando, contando piada. Com certeza, mesmo que você não seja um animador de velório, você já foi no velório. E principalmente tem gente que chega no velório e fica curioso, né? Tem uns que tem medo, mas uns querem ver. As crianças, eu conheço, tem crianças na minha família que viam um caixão e queriam conhecer, queriam ver o que estava lá, o que aconteceu com o tio. Mas quando você vai num velório, o que você contempla? O que eu contemplo? Nós contemplamos a finitude. Aquela pessoa não está dormindo ali, é muito concreto. Ela está morta, ela vai ser enterrada. A morte, meus irmãos e minhas irmãs, é uma realidade que dialoga conosco todos os dias. Quando você vai num velório, você vê alguém que encerrou a sua existência. E tanto que é difícil até pensar na Assunção quando você olha uma pessoa dentro de um caixão. E a morte, ela nos visita em todos os momentos. Quantos processos de morte, não só a morte concreta de ir no velório e ver alguém morto, mas quantos processos de morte não acontecem na nossa vida e na nossa história? Você pode dizer que uma mãe que tem um filho na dependência química não experiencia um processo de morte na sua vida, no seu coração, sobretudo? Você pode dizer que quando você se encontra com a dor, com a decepção, com a solidão, você não está tendo que lidar com a morte de alguma maneira que está te desafiando? A mulher traída, abandonada, está conjugando processos de morte dentro de si. A pessoa que perdeu a esperança, a pessoa que está diante de uma doença, a pessoa que viu alguém que amava morrer, a pessoa que perdeu muito do que tinha, ou tudo o que tinha, ela não está lidando com o processo de morte. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para mim e para você que a morte, que os processos de morte, eles fazem parte da nossa vida. Eles batem a nossa porta todos os dias. Todos os dias eu e você precisamos aprender a lidar com a morte. Todos os dias eu e você olhamos nos olhos da morte de alguma maneira. Às vezes a morte do amor, pelo ódio que vai se instalando no nosso coração. Às vezes a morte da paz, por aquela perturbação que vai acontecendo ali no seu casamento, no seu relacionamento, e o diálogo vai se ausentando entre você e o seu esposo. Esses dias eu fui fazer a missa de corpo presente de uma jovem de 25 anos que morreu com câncer. Uma moça linda, casada, 2 anos de casado. Ela já morreu, ela com certeza está na eternidade, mas quantos processos de morte não ficaram no coração da mãe dessa jovem, que eu tenho a oportunidade de hoje acompanhar? Como diz o ditado, a mãe não foi feita para enterrar o filho, não é? Como diz aquele ditado, mas o filho enterrar a mãe, o pai. Como é difícil para um pai e uma mãe que perderam um filho. Com certeza você conhece alguém assim. Com certeza você já viu alguém que perdeu alguém, um filho amado. E eu nutro um profundo respeito para com essas pessoas. Não quero conceituar ou apontar o dedo para essas pessoas, dizendo que elas têm que parar de sofrer momentaneamente. Não, é lógico, essas pessoas têm que reagir, essas pessoas têm que buscar ajuda, mas eu respeito a dor que elas trazem no coração. Mas não são processos de morte, gente, que a gente contempla todo dia? Quando você liga o telejornal, quando você vê a difusão da droga, quando você vê a difusão da corrupção em tantas esferas do nosso país, da nossa vida, você não contempla, eu não contemplo, nós não contemplamos processos de morte. Mas meu irmão e minha irmã, diante desses processos de morte, nos quais parece que Deus está em silêncio, não parece que Deus está em silêncio muitas vezes? E nos sobra a prova da fé ali, você vive aquela prova,
Quantas situações na sua vida, você que está aqui, quantas perdas que você teve, sofrimentos, decepções, desilusões, nas quais parecia que Deus estava em silêncio, nas quais você viveu aquela crise. Diante de tudo isso, meu irmão e minha irmã, Deus está apresentando hoje para mim e para você a Assunção de Nossa Senhora como modelo, para mostrar para nós que a morte não tem a última palavra, que a morte não é definitiva, não, existe eternidade. Nós somos chamados a buscar as coisas do alto, e a felicidade só vai se fazer presença na nossa vida a partir do momento, meu irmão e minha irmã, que eu e você aprendermos a olhar para o alto e a buscar também nas coisas do alto aquilo que são os motivos da nossa felicidade. Eu confesso, como eu dizia ontem, não é fácil olhar para uma mãe que perdeu seu filho, sua filha. Não é fácil olhar para alguém que perdeu a esperança. Não é fácil. Mas, meu irmão e minha irmã, Deus hoje está apresentando a mim e a você Maria como motivo de esperança, porque ela foi assunta ao céu, ela foi para a eternidade, o destino que é meu e seu. A felicidade não está somente aqui, ela foi para o alto, e lá é a nossa meta. Os motivos da nossa felicidade devem, sobretudo, estar pautados em valores que nos enobreçam, que nos façam mais fortes, que nos façam buscar no alto a nossa meta. Eu sei que pode ser que exista no seu coração muitos motivos de desesperança, diante da sua família, diante de coisas que você enfrenta, diante de limitações, mas, meu irmão, minha irmã, a morte não tem a última palavra. Nossa Senhora foi assunta ao céu, e o nosso destino também é a ressurreição final com Cristo. E essa eternidade tem que ir a conta-gotas, colocando esperança diante das nossas lutas. Esperança, porque a cheia de graça superou todos os sofrimentos da sua vida. Mas sabe por que Nossa Senhora conseguiu construir com eternidade felicidade na sua história, mesmo diante dos sofrimentos? Porque ela foi cheia de graça, somente porque soube se fazer vazia de si mesma. Só é cheio de graça quem se faz vazio de si mesmo. Aplauda Nossa Senhora por isso. Aplauda com força. Aplauda com força a Mãe de Deus, a nossa mãe, que não é deusa, como eu dizia, não é deusa, mas é um modelo para nós. É um modelo para nós. Ela foi cheia de graça porque soube se fazer vazia de si mesma. Ela soube ser humilde. Miguel de Cervantes, aquele grande escritor espanhol, dizia que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. Sem humildade, nenhuma virtude é virtude, nenhuma virtude vale, nenhuma virtude é verdadeiramente força. Irmãos e irmãs, mas refletindo sobre isso de maneira introdutória, refletindo sobre a morte, sobre a centelha de esperança que Deus nos apresenta na Assunção de Maria, vamos olhar para esse evangelho, o evangelho do Magnificat. Quantas vezes eu e você já não ouvimos esse cântico, não é? O cântico de Maria: poderoso fez em mim maravilhas. Mas por que o poderoso fez nela maravilhas? Porque ele viu o que da sua serva? A pequenez, a humildade. Repita isso comigo: o poderoso fez em mim maravilhas. Pelo amor de Deus, né? Diga para quem está do seu lado: coragem. Vai lá, mais uma vez: o poderoso fez em mim maravilhas, porque ele olhou a pequenez, a humildade da sua serva. Olha o que Nossa Senhora já está nos ensinando, esse modelo na cura interior, na construção da felicidade. O Senhor olhou para a sua fraqueza, para a sua pequenez, para a sua humildade. Olhando a partir do Evangelho, o que eu e você podemos aprender com Nossa Senhora? Já deixei uma pista, mas eu quero partir de maneira sucessiva dos primeiros versículos. O que o Evangelho diz no começo? Nossa Senhora partiu apressadamente. Aliás, Nossa Senhora partiu para servir
sua prima Isabel. Nossa Senhora estava em Nazaré, no norte da Palestina, no norte de Israel. E ela veio andando, atravessou um deserto para visitar a sua prima Isabel, que estava grávida na velhice. Primeira lição que Nossa Senhora quer nos dar, para nos ajudar a colocar eternidade na nossa vida e a nos ajudar a construir a felicidade: a lição do serviço. A lição do serviço. Serviço por amor, serviço desinteressado, que não está na moda hoje em dia, não é? Infelizmente vivemos num tempo no qual as pessoas são tão individualistas, tão utilitaristas. É difícil alguém que faça alguma coisa sem querer algo em troca, não é verdade? Infelizmente todo mundo só faz alguma coisa quando recebe alguma coisa em troca. Nossa Senhora serviu desinteressadamente, por amor. Você sabia que a felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido? Essa equação não vai dar certo na matemática, não. Mas presta atenção, a felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Você já viu alguma conta no qual você divide e a realidade se multiplica? A felicidade é assim. Ela é um bem que se multiplica a ser dividido. Nossa Senhora soube se dividir, soube se repartir, soube servir. E por isso ela verdadeiramente encontrou a felicidade e é para nós modelo de felicidade. Outra lição que Nossa Senhora nos dá: ela partiu apressadamente para acudir, para cuidar da sua prima Santa Isabel. O que Nossa Senhora, o que Deus está nos mostrando através disso, através desse exemplo de Nossa Senhora? Deus está nos mostrando, meu irmão, minha irmã, que o bem é uma urgência. Que o bem é uma urgência, que nós devemos fazer o bem sempre e apressadamente. Sabe de uma coisa? Eu tenho comigo que o que mais leva as pessoas para o inferno não é nem tanta maldade do coração, mas é a preguiça. Preguiça espiritual, preguiça de fazer o bem, é a preguiça. É o que mais leva as pessoas para o inferno. Porque tem muita gente que é boa de coração. Já viu aquela frase? Ah, fulano é bom de coração, né? Ah, é bom, pai, de coração. Os mineiros que falam muito assim, né? Cadê os mineiros aqui? Levantem a mão. Que maravilha! Minas Gerais em peso aqui na Canção Nova. Sejam bem-vindos, né? Já encontrei alguns mineiros hoje. Falei, vamos aplaudir os mineiros então, coragem. Os mineiros que falam, né? Fulano é bom de coração. Fulano é bom, mas o que adianta ser bom de coração? Com a poupança sempre centrada na poltrona. Me perdoe a sinceridade, é tão bom de coração, mas o que faz pelo outro? Nada. Aí depois, quando acontece uma desgraça, todo mundo quer ir ver, né? É lamentável que as nossas famílias, na maioria das vezes, só se reúnam nos velórios. É lamentável. É ou não é? As nossas famílias, muitas vezes, os nossos amigos, nós nos reunimos só em velório. Aí vai todos os curiosos lá para ver o que a desgraça que aconteceu. Por quê? Porque nós somos preguiçosos. Nós muitas vezes vemos as pessoas se perdendo, não vamos atrás, não partimos apressadamente como Nossa Senhora para as ajudar. Não entendemos que a felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Ficamos só na curiosidade. Curiosidade é um perigo, hein? Lembrei de uma história aqui que um dia meu pai me contou. Diz que teve um acidente. E juntou aquela roda de gente para ver o acidentado, né? Chegou um cara curioso. Pensa num cara curioso e multiplica ao cubo. 3 vezes mais curioso do que isso que você pensou. E ele queria ver o cara acidentado. Eu quero ver, será que rachou a cabeça? Aquele cara sanguinário, trágico. Será que tem fratura exposta? Eu quero ver. E ninguém deixava ele ver. E eu não sei se tem alguma semelhança, mas ele era baixinho. Não sei se os curiosos são sempre baixinhos, né? Não é não, né? Já percebi. Já tem baixinho dizendo que não. E o curioso queria ver e não deixavam ele ver. E ele começou a bater nas costas da pessoa. Deixa eu ver. Meu amigo, não está dando para você ver, tem um monte de gente. Não, deixa eu ver, eu sou parente da vítima.
Mentiroso, sem vergonha. Sou parente da vítima, eu quero ver. A hora que ele falou que era parente da vítima, foi assim, todo mundo abriu. A hora que ele chegou, era um burro que tinha sido atropelado. Curiosidade é um perigo. Não é um perigo? Coragem, quer bater palma, aplauda com força. Timidez é essa? É, meu amigo, tem gente por aí que está dando dessas. Parece que a gente só se reúne com a família quando tem a curiosidade de ver ali a vítima. O que é que Deus está pedindo para você? O que é que Deus está colocando no seu coração? O que é que você precisa fazer por alguém? A felicidade é um bem que se multiplica ao ser. Pelo amor de Deus, coragem, repita comigo. A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Nossa Senhora nos ensina isso. Partir apressadamente, sair da zona de conforto. Quantas pessoas, como eu disse para você, que estão se perdendo, quem sabe na nossa família. Quantas pessoas que estão precisando do nosso consolo, do nosso conforto, da nossa palavra. Padre, mas eu não sei falar. Traz aqui para a Canção Nova, que a gente tenta falar. Traz para uma excursão, leva para a igreja, faça alguma coisa. Partir apressadamente. Seja presença, meu irmão e minha irmã, na vida do outro. Isso é um caminho para a construção da felicidade. No livro Construindo a Felicidade, o capítulo 5, que se chama Encontrar-se Encontrando, eu utilizei a teoria personalista da psicologia, da filosofia. Tem um grande psicólogo que se chama Martin Buber, que ele dizia que eu só me torno eu à medida que eu posso dizer você, que eu me relaciono com você, com um outro, com um tu, porque todo viver humano é encontro. Mas às vezes nós vamos nos acomodando. Tá bom a minha vida, tá bom aqui eu trabalho, eu fiz meu doutorado, meu mestrado, tem aqui meu home teach. Você tem home teach na sua casa? Home theater, home teach. Você tem um home teach, não é? Para assistir os meus filmes, para o meu futebol. E eu estou vivendo a minha vidinha. Felicidade não acontece em coração egoísta. Para ser feliz é preciso se abrir e gerar vida para outros corações. Para gerar vida, para se dar, se dividir para multiplicar o bem que existe em si. Não existe felicidade em coração acomodado, gente. Em coração egoísta que fica sempre ali na zona de conforto. É assim mesmo, minha vidinha. E a gente nunca tem tempo para se relacionar com os outros. Muitas vezes o tempo é ausente, mas quem quer dá um jeito, não é verdade? Quem quer dá um jeito. Você ama aquilo que você prioriza. Tem esposa que ouvindo isso agora vai sair uma briga com o marido. Ou vice-versa, né? A gente ama aquilo que a gente prioriza, aquilo que a gente gasta tempo. É lógico, a nossa vida é corrida, não é verdade? Nossa vida é muito corrida. Mas é preciso ser presença, é preciso se centrar no essencial. Eu coloquei nesse capítulo, Encontrar-se Encontrando, do livro Construindo a Felicidade, que a gente se torna feliz quando a gente se dá aos outros, quando a gente sai de um fechamento, de um ostracismo, para ser presença na vida do outro, para ter relacionamentos saudáveis. Gente, eu afirmo sem medo de cometer uma imprecisão que a maioria das doenças, das depressões que existem, no fundo, elas também têm raiz na solidão, no individualismo do nosso tempo, que as pessoas se sentem números, não se sentem seres humanos, e quem se sente número não consegue ser feliz. Você não é um número, você é um ser humano, e nós precisamos nos relacionar com outros seres humanos, dar de nós mesmos, receber dos outros, viver relacionamentos saudáveis, amizades. Gente, o nosso tempo está doente de amizades. Não existe felicidade sem ser amigo, sem cultivar relacionamentos saudáveis. Quantos casamentos estão acabando porque o esposo não consegue mais ser amigo da esposa, porque a esposa não sabe mais ser amiga do esposo?
É lógico, é uma amizade diferente que você vai ter com a sua esposa do que com a sua secretária, obviamente, é bom que seja assim, não é? É claro, mas é preciso cultivar a amizade. O que é amizade? É esse intercâmbio, gente, esse relacionamento saudável, onde você conta de você, onde você escuta do outro. E infelizmente o nosso tempo é tão doente nos relacionamentos, preste atenção, é tão doente, que até as amizades são vividas de maneira equivocada. Ai, padre, eu tenho muitos amigos. Como são suas amizades? Eu sempre falo, a pessoa sempre me escuta. Onde já se viu? Isso não é amizade, aqui na China. Isso não vai te fazer feliz. Isso é você estar alienando alguém para torná-lo fantoche dos seus interesses egoístas, meu irmão, minha irmã. E isso não traz felicidade. A amizade verdadeira é aquela na qual nós damos e recebemos. É um intercâmbio. Mas às vezes a gente transfere, nós transferimos aquela mentalidade egoísta, egocêntrica para os nossos relacionamentos. Só eu quero falar, gente, nunca como no nosso tempo as pessoas foram tão excêntricas e ensimesmadas. Até mesmo pela tecnologia, né? Qualquer um vira artista, com celular bom, lá no Instagram, mudando aquelas telinhas, né? Faz uma escovinha no cabelo, né, menina? Umas mechas californianas, clicou, colocou na rede, já virou artista, não é? Os rapazes, você vê que nas fotos das redes sociais não tem rapaz barrigudo, né? Se demorar muito tempo para tirarem a foto, o rapaz vai explodir por dentro, porque está segurando a respiração. Você tem barriga? Não, tenho não, padre. O tempo, é lógico, essas coisas são benefícios. As redes sociais, a gente pode se tornar um pouquinho menos feio, não é? Mas isso vai criando muitas vezes, essas coisas boas, utilizadas de maneira errada, vão criando uma mentalidade excêntrica. Cada um se sente o centro do universo. Não que isso cause, eu não estou falando contra a tecnologia, ao contrário, ela é um benefício se bem utilizada. Mas às vezes nós vamos criando uma mentalidade excêntrica, vamos nos tornando reis e rainhas, achando que todo mundo tem que nos servir, achando que as pessoas têm que ser nossos vassalos. Mas Nossa Senhora está nos ensinando a doação, o relacionamento, o multiplicar, o dividir a felicidade para se multiplicá-la na própria vida, na própria história. Quantos relacionamentos, meu filho e minha filha, você não precisa retomar ao sair daqui da Canção Nova? Quantas amizades, quem sabe até com pessoas da sua casa. Quantos filhos, gente? Infelizmente, como padre, eu posso dizer com propriedade que a mãe e o pai vai envelhecendo e não consegue tirar tempo para ver o próprio pai e a própria mãe. Olha, a festa de hoje da Assunção, nessa Constituição Apostólica, Munificentissimus Deus, no número 35, tem uma frase linda de São Francisco de Sales, depois de Santo Afonso Maria Ligório, que diz que Jesus cumpriu até o fim a obrigação, o mandamento de honrar os pais, ressuscitando, aliás, elevando Maria, assunta ao céu, no mistério da Trindade, com o Pai e o Espírito Santo. Ele honrou Nossa Senhora. E quantos filhos, gente? Pode ser que você que esteja aqui, você que esteja em casa, quantos filhos já não tem mais tempo para visitar os próprios pais? Meu irmão, minha irmã, o seu pai, a sua mãe precisa ser uma prioridade na sua vida sempre. Eles que te deram a vida, eles precisam ser prioridade para você. E você precisa dar tempo com qualidade. Mas nós estamos vivendo no tempo do descartável, do utilitarismo, ou seja, no qual as pessoas só valorizam aquilo que dá retorno. É velho, padre, é velho, não precisa de atenção. Ele está doente, não me dá mais nada em troca. Onde já se viu, não deixou de ser pessoa porque está velho, não deixou de ser filho de Deus, e não deixou de ser seu pai e sua mãe. E é aí que precisa ser mais amado, é aí que precisa ser mais cuidado na fragilidade da velhice, na provação da velhice. Mas muitas vezes a nossa sociedade vai incutindo em nós uma mentalidade utilitarista. Não, que nem o Papa Francisco sabiamente disse quando esteve no Brasil, que a nossa sociedade coloca no escanteio, às vezes os velhos, às vezes as crianças, que só quer valorizar aquilo que produz. Você não é número,
Você não vale pelo que você produz, você vale pelo que está no seu coração, porque você é filho, filha amado de Deus e sempre vai ser, mesmo sem produzir nada. Você é especial, você tem um destino eterno, meu irmão, minha irmã, mesmo sem produzir nada. A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. A lição de Nossa Senhora. E qual é a última lição que Nossa Senhora nos dá no Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs? A última lição que Nossa Senhora nos oferece no Evangelho é nos ensinar que toda fraqueza pode se tornar uma fonte de força quando nós a entregamos a Deus. Toda fraqueza pode se tornar uma fonte de força quando nós a entregamos a Deus. O que hoje te faz fraco? O que hoje te limita? Você que está aqui, você que está em casa, o que hoje te fragiliza? Nossa Senhora disse: o Senhor fez em mim maravilhas, porque Ele viu a pequenez, a fragilidade, a humildade da sua serva. Meu irmão, minha irmã, a sua fraqueza pode se tornar sua maior força. Se você souber a entregar a Deus, ela pode se tornar sua maior força. Nossa Senhora foi pequena, Nossa Senhora foi pobre. Vamos olhar para as fraquezas de Nossa Senhora. Nossa Senhora era jovem. Quando o anjo apareceu a ela, segundo a tradição, ela devia ter entre 12 e 14 anos. Os jovens naquela época eram profundamente desprezados. Nosso fotógrafo chegou. Vamos aplaudir o nosso fotógrafo aqui, gente. Eu vou dar um sorriso para ele, porque ontem ele tirou uma foto minha tão feia. Eu fiquei com a boca aberta, um olho fechado, um olho aberto, meio torto. Falei, nossa, ajuda, né? Já não tem, já é difícil ficar bonito. Ó, que você for tirar foto, você fala que eu vou dar um sorriso, tá? Assim, sorriso bem bonito para você, tá bom? Aí, peraí, vou tirar uma foto aqui. Faz de conta que vocês não estão vendo, vamos lá. Aê, pronto. Eu até falei para ele, falei, meu irmão de comunidade, grande amigo, brincadeira. Falei para ele, você tirou uma foto muito feia minha ontem, mas agora assim fica melhor, não é? Também, coitado, né? Esses padres andando, olha o tamanho dessa mão, para lá, para cá. Tem que ser ninja, né? Se bem que ele é japonês, mas não é ninja, né? Para ficar tirando foto assim, com facilidade. Gente, como eu estava dizendo, olhemos para as fraquezas de Nossa Senhora. Quantas fraquezas Nossa Senhora não tinha? Quantas fraquezas? Ela era jovem. Os jovens eram desprezados na sua época, como muitos dos jovens ainda são desprezados na nossa época hoje. Nossa Senhora vivia em Nazaré, uma cidade inexpressiva, pequeníssima. Diz a tradição que devia ter mais ou menos umas 400 pessoas em Nazaré. Imagina, eu moro em São Paulo, que com a região metropolitana tem 20 milhões. Tinha 400 pessoas em Nazaré. Com certeza, por morar em um lugar inexpressivo na época, Nossa Senhora, como os demais habitantes ali de Nazaré, portavam um sentimento de inferioridade no coração. Se sentiam inferiores quando chegavam diante daqueles e daquelas que moravam numa metrópole. Nossa Senhora tinha os seus medos. Nossa Senhora, meu irmão e minha irmã, era visitada também por muitas angústias como eu e você. Nossa Senhora muitas vezes sentia Deus em silêncio. Nossa Senhora muitas vezes teve que conviver com a solidão sem entender o que estava acontecendo, mas caminhando na penumbra da fé. A fé é um salto no escuro muitas vezes. Ela era fraca, como você e como eu. Preste atenção aqui no Padre. Qual é a fraqueza que hoje está batendo na sua porta? É o vício? É a doença? É a depressão? É um sentimento de inconformidade? Parece que você está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada? É uma solidão que não quer sair do seu peito? É um problema no casamento? É o seu filho que está preso ou que está nas drogas? É a tristeza que não sai do seu coração porque você foi traído e traída? É o processo de morte que você está vivendo e você não encontra força para recomeçar? Qual é a fraqueza que está no seu coração? Gente, não olhemos só para Nossa Senhora, não olhemos para Moisés. Eu me convenço que Deus é especialista em pessoas imperfeitas e em causas impossíveis. Eu me convenço disso olhando para a minha vida em primeiro lugar.
e me convenço olhando para figuras como a de Moisés. Vamos olhar para Moisés. Moisés era gago. Deus envia ele para ir falar com o faraó, que era o soberano mais poderoso da região, e para libertar os seus escravos. Imagina, ele era gagago. Como é que ele ia falar com o faraó? Moisés tinha um profundo sentimento de inferioridade no coração. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ou 2, se eu não me engano, quando Moisés, a sarça ardente apareceu para Moisés, sabe o que ele disse para Deus? Quando Deus disse: olha, eu estou te enviando para libertar o meu povo. Ele disse assim: mas quem sou eu? Quem sou eu para ir lá e libertar o povo do Egito? Essa palavra expressa que ele tinha um sentimento de inferioridade. Moisés era medroso, Moisés era assassino, gente. Ele tinha matado um egípcio. Moisés tinha uma família complicada, uma história familiar complicada, aliás, porque na época que ele nasceu estavam matando todos os meninos hebreus, não é, os homens, e ele foi jogado num rio. Imagina que nascimento mais tranquilo, né? Você nasce, tua mãe joga você no rio dentro de um cestinho, você ouvindo tilintar das águas. Quantas feridas emocionais Moisés não tinha no coração? Quantos processos de morte não estavam inaugurados dentro dele, como dentro de mim e dentro de você? Quantas feridas não existem em mim e em você, meu irmão e minha irmã, vindos da nossa história? Hoje de manhã, quem estava na adoração hoje de manhã? Levanta a mão. Nós rezamos hoje pedindo a cura interior, rezamos pelos estágios da nossa vida diante do Senhor na Eucaristia. Mas quantas feridas emocionais que eu e você não temos no nosso coração? Por mais que Deus fez muito de manhã, mas a cura não é mágica, a felicidade não é mágica, ela é processual, é gradativa, é dinâmica, exige passos. Quantas feridas eu e você não trazemos no coração? Quantas fraquezas? Quantos processos de morte você que está aqui hoje, você que está em casa, quantos processos de morte não existem abertos, inaugurados dentro de você, meu irmão, minha irmã? Quem sabe uma dor que você não consegue cessar, como a de Moisés, abandonado, foi criado por uma outra pessoa, pela filha do faraó, que era tão gentil, mas ela sabia que a mesma gentileza que cuidava dele, junto com o faraó também tinha coincidido, tinha concordado com o assassinato de muitos recém-nascidos filhos dos hebreus. Moisés era fraco, Nossa Senhora era fraca, como eu e como você. Eram humanos, eram marcados por muitas provações, e se encontravam muitas vezes com o silêncio de Deus. Mas Deus os escolheu e neles realizou maravilhas, porque eles souberam confiar a sua fraqueza a Deus, confiando mais em Deus do que em si mesmos, confiando mais na força de Deus do que na própria fragilidade. Meu irmão, minha irmã, não olhe para a sua fraqueza, olhe para aquele que é poderoso, como diz o Evangelho, porque Ele pode transformar você e te fazer superar, pode fazer você ressuscitar depois de cada cruz que acontece na sua vida. Ele pode fazer você ressuscitar. Eu quero concluir esse pensamento lendo um trecho do livro Construindo a Felicidade, porque nós estamos dentro desse acampamento que traz essa temática proposta por esse livro, e eu tenho certeza que ele cabe aqui. O capítulo 10 do livro Construindo a Felicidade se chama A Força da Fraqueza. A força da fraqueza. Não se esqueça disso nunca. A sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior dom, quando você se entrega a Deus e permite que Ele seja em você, que Ele faça em você. Eu estava aqui diante dessa multidão e estava maravilhado com Deus. Sou grandão, como eu disse ontem, mas eu sou chorão. Rima, não é? E quando eu entrava aqui para mim, eu fiquei muito emocionado, olhando para Nossa Senhora, vendo o que Deus fez na história dela e olhando também para a minha história de vida. Eu partilhei aqui em outras vezes como Deus fez maravilhas na minha vida. Eu coloquei meu testemunho aqui no livro Construindo a Felicidade, como Deus fez maravilhas na minha vida. Eu lembro, não tem como não lembrar de mãe, não é? Falando de Nossa Senhora. Quando eu falo de Nossa Senhora, eu sempre me lembro da minha mãe, Dona Bárbara, que está lá no Paraná. Como que a minha mãe rezou por mim?
Como que a minha mãe acreditou em mim. Como a minha mãe muitas vezes me olhou nos olhos e reacendeu em mim a esperança que eu já não tinha mais. Eu já contei várias vezes aqui meu testemunho de vida, e não tenho medo de fazê-lo. Sou sacerdote, mas a minha vocação nasceu em um processo de profunda fraqueza. Profunda fraqueza. Eu sou ex-dependente também. Fui na minha adolescência dependente de drogas. Fui viciado em drogas. Eu, Padre Adriano, usei drogas por quase 5 anos. E perdi muitos amigos assassinados por causa da droga. E tudo o que você conhece, tudo que você sabe. Era um menino bom, tinha uma família boa, mas fui afligido por esse flagelo das drogas. E o que me fez não desistir o que me fez não desistir, pode ficar em pé, só um pouquinho, depois eu faço você sentar. O que me fez não desistir foi o olhar da minha mãe. O olhar que me dizia sem palavras: eu acredito em você, meu filho, você nasceu para ser feliz, eu acredito na sua felicidade. O olhar da minha mãe e o olhar daquela mãe ali, representada naquela imagem linda, a Virgem Maria. Que me mostrou que eu tenho uma vocação também para a eternidade. Eu ia ler um trecho, mas eu mudei e quero ler aqui. No capítulo 11 eu escrevi sobre a família. E aos prantos eu escrevi isso aqui que eu vou ler para você agora. No final do capítulo que eu escrevi falando sobre a família no livro Construindo a Felicidade, eu escrevi um poema que o título dele é Bárbara. Não preciso nem falar para quem foi, né? Para minha mãe. Eu vou tentar ler, viu? Coragem. Não é mais aquilo que eu leria, mas eu quero ler esse poema que eu acho que sintetiza isso que eu quero dizer. E que diz para você não deixar de ter esperança, porque você foi criado para a eternidade e para a felicidade. Bárbara. Quando vi seus olhos encontrando os meus, pensei: a felicidade tem essa cor, um jeito único fica sempre dentro de mim. Quando o tempo se esquecia de me embarcar, os seus braços me embalavam. Vejo-a em mim, admiração que me rouba e traspassa. Confesso, acho que eu nunca cresci, ainda quero seu colo. O seu nome, quando o ouço, muitos mundos recomeçam em mim. A sua voz tem um selo nostálgico, que reacende o que da vida é beleza. Você sempre compreendeu. Mesmo quando o silêncio se fez voz eloquente, quando o erro se estabeleceu como uma regra para mim, para você não foi assim. O seu jeito simples, forte para esperar e frágil para muitas vezes chorar, revelou-me que a vida poderia acontecer de uma forma diferente. Na crença dos seus olhos, a minha vida, na crença dos seus olhos, a minha vida se reinventou. Então renasci. E agora? Acabaram as palavras, enfim, obrigado, mãe.
Eu não tenho o menor medo de afirmar que o que me fez chegar aqui e descobrir a minha vocação foi a intercessão e o amor da minha mãe, a crença da minha mãe na minha felicidade, que muitas vezes eu vi expressa nos seus olhos, e também a intercessão de Nossa Senhora. Eu sou um milagre. Deus fez em mim maravilhas na minha fraqueza e quer fazer na sua também. A sua fraqueza pode ser a sua força. A sua fraqueza pode ser a sua força. Entregue-a a Deus. Entregue-a à Virgem Maria, que vai interceder por você. Ela não é deusa, mas ela vai pedir àquele que tudo pode. Pode se sentar agora um momento. Eu preparei algo especial para fechar a nossa homilia. E como esse é o segundo encontro Construindo a Felicidade, eu quero chamar aqui pessoas que vão me ajudar, que vão testemunhar, concluindo essa homilia, que são pessoas que começaram a construir a sua felicidade a partir de processos de fraqueza, que são pessoas que começaram a construir a sua felicidade mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de perdas, de crises. Na fraqueza eles encontraram a sua maior força. Quero convidar aqui a Alice e o Marco. Pode vir a Ana Paula já também. Pode vir esse casal. Pode vir a Luna, sua filha. Vamos acolher com uma salva de palmas. O testemunho seria só deles. Eu confesso que eu não iria dar o meu testemunho não, mas eu fui incomodado por Deus para partilhar também a minha história, para você ver que aqui não é teoria. Na Canção Nova, na vida cristã, não é teoria, é prática. Eu estou aqui falando que é na fraqueza que a força de Deus se manifesta, porque eu sou uma fraqueza de 1,94 m aqui, repleta da força de Deus. Então nós temos aqui esse casal, Alice e o Marco, a Luna, né, filha de ambos, moça linda. Eles participam na Canção Nova lá em São Paulo comigo, né, das nossas missas. E eles são um casal que viveram lutas como muitas vezes você vive, como muitas vezes você que está nos assistindo vive, e que começaram a encontrar, a partir de Deus, com a intercessão de Maria, obviamente, o caminho para construir a sua felicidade, mas a partir das pedras, em processo de fraqueza. Fiquem à vontade, partilhem conosco um pouco da história de vocês, em especial como vocês começaram em Deus construir a felicidade de vocês. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Como o padre já falou, meu nome é Alice, né, Marco. Nós somos casados há 21 anos. Mudar de lugar, que essas caixas estão nos perseguindo hoje. Vem para cá. Isso. Ótimo. Deixa eu sair da frente de vocês, que desse tamanho, né? Vem. Fica à vontade, Alice. Vai lá, Luna. Fica pertinho do pai e nós nos conhecemos como jovens casais, né? Eu vou contar um pouquinho da nossa história para chegar até o fim, né? E o Marco, eu e o Marco, a gente namorou, casou, tudo bonitinho, aquela coisa toda. Só que o Marco era um menino do mundo, né? E um dia eu perguntei para ele: mas você sabe rezar? Ele falou: nem o Pai Nosso. Não sabia nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria. E eu, mais que rápido, escrevi na agenda dele o Pai Nosso e a Ave Maria. E a gente foi se encontrando e começou uma busca, né, por Deus. E eu sempre rezando muito por ele, porque o Marco, como padre, também era usuário de drogas, de bebida. E aquilo me incomodava muito. Lógico, quem tem em casa sabe. Apesar dele ser uma pessoa calma, um coração maravilhoso, muito bom, né? Como diz os mineiros e o padre falou. Mas aquilo me incomodava muito. E a gente começou no Rio a participar de um grupo de oração. Uma bênção na minha vida. E o Marco não ia, lógico, né? E eu sempre brincava, porque eu sempre acompanhei a Canção Nova, sempre foi muito importante para mim, desde o rincãozinho. E eu me ajoelhava em frente à televisão e dizia: um dia ainda vou nesse lugar, mas eu só vou se for com meu marido, porque sozinha eu não vou de jeito nenhum, eu vou com ele. E ele dizia: eu não vou para esse lugar, que lugar é esse? Viu o Padre Jonas, né, Monsenhor Jonas, o Padre Léo. Um dia eu chamei ele para conversar com o padre, para ver o Padre Léo, ele gostou muito. E um dia, num carnaval, a gente morava em frente à praia, no carnaval ele falou:
eu vou para a Canção Nova. E eu fiquei maravilhada, né? Mas eu quero acampar, né? Eu toda chiquezinha, né? Metida, né? Eu falei, ai, tudo bem, vamos acampar. E vim acampar porque a minha alegria era enorme, né? No coração, de estar com o Marco na Canção Nova. Imagina, trocar as bebidas, né? Tudo mais, para estar na Canção Nova. E a gente veio, essa coisa toda. E foi um caminho muito bonito, muito duro, mas que a gente sempre construindo, como diz no livro, né, um tijolinho por tijolinho e construindo a felicidade. E até que o Marco realmente começou a participar do grupo de oração, começou a fazer as orações e tudo, mas ele não largava também a bebida, sabe, gente? E aquilo me incomodava muito. Aquilo me incomodava porque eu acho que se a gente é de Deus, a gente tem que dar o verdadeiro sim. Aquela coisa meio lá, meio cá, não é legal, não é de Deus isso. Ou você dá sim, ou é sim, ou é não, né? Sim, sim, não, não, né? Como diz. E aí, um dia me deu, eu cansei. Eu falava para o padre Adriano, depois eu falei, um dia eu cansei e falei, não quero mais o casamento. Eu negligenciei, ele negligenciou o casamento, a gente deixou o diálogo, a gente deu um buraco entre a gente. E eu falei, eu vou me separar. E eu botei aquela coisa na minha cabeça, eu vou me separar, eu vou me separar. E realmente, gente, eu fui até o fim. Eu fui e me separei realmente. Eu compliquei tudo, eu fiz o caminho contrário. Eu aluguei um apartamento para mim e para minha filha, com 2 quartos, deixei minha casa toda montada. Estranho falar, porque eu sou mulher, né? Normalmente é o homem que faz isso. Sei que muitas pessoas rezando por mim, e eu realmente fui, né? Tava bem no trabalho, ele também, a gente esqueceu da vida, né, em família, cada um foi trabalhar de um lado, do outro, e eu aluguei esse apartamento e saí de casa, realmente, e a minha filha ficou muito dividida, mas sempre do meu lado e do lado dele também, nossa intercessora. E a minha filha falou para mim um dia, mãe, eu estou fazendo a novena, são 8 segundas-feiras, na Canção Nova, na Liberdade, em São Paulo, né? Na Nossa Senhora do Líbano. E eu estou indo com meu pai, só que meu pai não pode ir, porque meu pai tem uns compromissos na Renovação Carismática, onde ele faz parte hoje. Você pode ir me buscar depois do seu trabalho? Eu falei, lógico, filha, eu vou te buscar sim. E será 4ª semana. E aí, eu saí do meu trabalho, e como combinado, e fui buscá-la. Só que eu peguei um trânsito horrível. Eu cheguei na igreja, estava muito cheia a igreja, não tinha vaga, mas o Senhor vai providenciando, Ele vai cuidando de nós, né? Como a gente canta aqui nas músicas. E tinha uma vaga assim, bem em frente. Só uma vaga. Eu a estacionei e cheguei. Isso em São Paulo é um milagre, viu, gente? É um milagre mesmo. E quando eu cheguei, o Santíssimo estava exposto. Já estava acabando, porque ela tinha me falado o horário. E eu cheguei assim, faltava 5 minutos para terminar a adoração. Eu tinha tido a missa, né? E tinha tido a adoração. Aí quando eu cheguei, eu me ajoelhei, eu nem entrei na igreja. Eu vi lá o Santíssimo, estava muito cheio. Eu me ajoelhei assim, no batente da igreja, né? No batente da porta, né? Eu me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, que eu olhei para o Santíssimo, né? O padre Adriano conduzia aquele momento. O padre dizia assim, minha filha, você não está sozinha. Aí eu disse, eu comecei dentro do meu coração, lógico, a discutir com Jesus, né? Eu falei, como que eu não estou sozinha? Olha como eu estou. Eu não tenho mais família, eu não tenho mais ninguém.
eu estou sozinha, sim. E ele repetia: você não está sozinha, minha filha. E de hoje em diante, você vai sentir o amor que eu vou te dar, o amor que eu tenho por você. Você não está sozinha. E eu chorei muito ali. Acabou, eu fui embora para minha casa. E encontrei a minha filha, né? E fui embora para minha casa. Naquele mesmo momento, que Deus está vivo aqui no meio da gente, né? Deus é vivo. E assim a gente tem, pela fé, de crer que Deus está vivo. Naquele mesmo momento, eu tive uma saudade muito grande de Deus. Eu tive uma saudade das coisas de Deus. Eu tive uma saudade muito grande dele, do Marco, né? Apesar de, só para contar, com toda essa história, eu não deixava um domingo de ir à missa. Eu ia me arrastando. Eu dizia: ai meu Deus, tem que ir à missa. Mas eu ia à missa, eu não deixava de ir à missa. E no dia seguinte, eu liguei para ele, né? Para conversar com ele, já assim, uma coisa. Ele me acolheu com o maior amor do mundo. Parecia assim que eu nunca tinha feito nada, tudo, com muito amor. Aí já quando eu, na semana seguinte, aí eu já fui com a minha filha, e era aniversário do padre. E a Luna, assim, muito íntima, porque ela já estava vivendo esse momento muito forte de ir, muita fé, a nossa intercessora. Ela falou: vamos lá dar um beijo no padre. Eu falei: ah, Luna, eu vou dar um beijo no padre. O padre nem me conhece, não sabe, nem sabe que eu sou. Ela falou: mas eu quero ir lá dar um beijo nele. Vamos lá, porque chamaram para cantar o parabéns, um bolinho, né? E eu fui lá. E o padre chegou e falou: nossa, Luna, quem é essa moça bonita? Brincou assim comigo. Aí eu falo muito, né? Eu falei: padre, eu sou a ovelhinha desgarrada. Eu sou a mãe da Luna. Aí ele falou: minha filha, tem muito tempo que eu rezo por você. Só para ajudar vocês aqui, que infelizmente o nosso tempo é curto. É tão bom ouvir testemunhos, né? Se a gente tivesse mais tempo. Mas, gente, só para dizer, a história, né, que ela contou do Marco antes nas drogas foi há muito tempo atrás. Hoje ele é um dos pregadores da Renovação Carismática lá em São Paulo. Teve uma história de conversão muito bonita. E nesse tempo que eles viveram essa crise matrimonial, a filha, a Luna, rezou muito por eles, muito. E a mãe entrou numa crise mesmo, saiu de casa e ele rezava e o padre rezava. E no dia que ela foi na missa, ela escutou Deus falando, a missa, né? Escutou Deus falando com ela. E ali eles começaram a construir a felicidade tijolo por tijolo. Eu tenho testemunhado a ressurreição dessa família já há um tempo. Eles viajaram para o Chile esses dias, os dois pombinhos, né? De férias, estão bem, foram para a Jornada Mundial da Juventude, enfim, estão lançando as bases para construir a felicidade, estão bem, mas viveram por crises, viveram por momentos de fraqueza, mas o casamento deles só sarou quando eles colocaram Deus no meio, que é o fundamento, que é a felicidade plena. Vamos aplaudir esses nossos irmãos? Vamos aplaudir esse processo de felicidade? Eu queria ouvir o Marco também, mas não vai dar tempo. Eu quero pedir que a Ana Paula partilhe rapidinho aqui, que a Ana Paula queria tem um só testemunho. falar uma frasezinha. Fale uma frase. Gente, é só rápido. Na página 132, depois vocês leem. Ser feliz é ser simples. Muito bom, muito simples. Obrigado, Deus lhes pague. Fiquem aqui, vai lá perto do pai da mãe, Aninha, partilha conosco. A Ana tem um testemunho bonito do Kairos construindo a felicidade do ano passado. Partilhe conosco, Ana. Boa tarde a todos. É com grande alegria que eu venho aqui partilhar com vocês um momento especial que eu vivi no ano passado, dia 19 de agosto, no Kairos Construindo a Felicidade. Na adoração ao Santíssimo, Padre Adriano proclamou a cura de uma mulher que há dias estava numa tristeza profunda. Naquele momento eu percebi que Deus falava muito forte ao meu coração, porque eu estava vivenciando uma enfermidade que se iniciou no final de junho e foi o tratamento até o início de setembro.
E a partir deste Kairos, a minha vida foi transformada. Eu venho aqui hoje para agradecer primeiramente a Deus e agradecer ao Padre Adriano por essa obra que ele fez na minha vida. O testemunho dele me edificou. Com isso, eu passei a divulgar o trabalho dele, a divulgar o livro Construindo a Felicidade, que serviu como um bálsamo na minha vida. Ele foi fonte de uma restauração. Então, eu quero agradecer a Deus, quero dizer para vocês que vale a pena ser de Deus, que vale a pena ser leal. Gente, só para ajudar também aqui, testemunho da Aninha, eu sei que a emoção para eles é forte também, né, de estar aqui partilhando, mas a Ana, no ano passado, estava vivendo um processo de depressão, uma depressão intensa, né, por causa dessa enfermidade, e ela veio no encontro, e óbvio, foi Deus que a tocou, né, o processo de construção da felicidade não foi feito por mim, foi feito por Jesus e pelo Espírito Santo, que usou da palavra, do instrumento que ele tem nas mãos, obviamente, para fazer essa obra na vida dela. Mas a partir disso eu também fui acompanhando a ressurreição da Ana, sabe, pela internet eu fui acompanhando e fui vendo ela saindo do cárcere da tristeza, ela vencendo as muitas feridas que ela tinha no coração. Hoje ela é uma pessoa que participa da missa, que participa do grupo de oração, que tem uma vivência feliz, que luta para a felicidade. Então é esse o sentido, né? Eu trouxe esses irmãos aqui porque eu vi a restauração deles acontecendo. Não foi para falar somente dessa obra, do livro e da inspiração, não. O essencial é Deus e o que Ele fez na vida deles. Muito Ele fez na vida desses irmãos em processo de fraqueza, como fez na minha e quer fazer na sua também. Você está disposto a entregar a sua fraqueza a Deus, sim ou não? Então vamos ficar em pé agora. Vamos ficar em pé. E diga comigo: Senhor Jesus, eu te entrego agora todas as minhas fraquezas, todos os meus limites, os meus medos, as feridas do meu coração. E como Maria, eu quero recomeçar, eu quero me abrir aos outros, eu quero entregar a minha fraqueza a Ti, para que nela a sua força se manifeste. É Tua, Senhor, a minha fraqueza, a minha história, hoje e sempre. Amém. E aplaudamos o nosso Deus maravilhoso que nos escolheu, que está conosco e que nos quer felizes. CançãoNovaPlay.com. Assine já!